Dois enamorados informam ao Estado que querem coabitar ao abrigo da lei e passam a ser identificados como cônjuges. Se adiante o casal não alcança o relacionamento desejado ou o amor acaba, instala-se a crise. Incapaz de resolvê-la com equidade, cogita a separação. E súbito, entram em cena pessoas estranhas ao casal e não preparadas para lidar com dificuldades afetivas, os advogados e o juiz. Com o poder outorgado pelo Estado, os estranhos assumem a responsabilidade de decidir sobre o que deve ser feito para proteger eventuais filhos e assegurar que seja cumprida uma lei que o casal, em geral, desconhece. E o Estado, ao atender à solicitação, invade a intimidade do casal. A judicialização dos afetos é um vício de mão dupla. Oi, gente, me chamo Penélope Bonfim e este é meu canal literário, o Ler Mais. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Hoje falaremos sobre A Vida Não é Justa, da Andréa Pachá. Então, não saia daí! Antes de começarmos, gostaria de pedir para que vocês se inscrevessem no canal, comentassem muito, curtissem, compartilhassem, ativassem o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E vamos inicializar, né? Hoje o livro será A Vida Não é Justa, da Andréa Pachá, que são livros reunindo crônicas desta juíza que trabalhou mais de 20 anos em uma vara de família. Então, entre ficção e realidade, são criadas essas histórias daqui. Então, vamos começar, né? Andréa Pachá é juíza e escritora brasileira. Nasceu em 4 de janeiro de 1964, em Petrópolis, no Rio de Janeiro, e atualmente tem 57 anos. Ela trabalhou mais de 20 anos na vara de família e é formada pelo curso de Direito na Universidade do Rio de Janeiro. Andréa também foi conselheira do Conselho Nacional de Justiça, responsável pela criação do Cadastro Nacional de Adoção e pela implantação das varas de violência doméstica pelo país. Além deste livro aqui, Andréa também é autora de outras, como Velhos São os Outros, do ano de 2018, Segredo de Justiça, do ano de 2014, e este, A Vida Não é Justa, do ano de 2012, que falaremos hoje. Sendo que este e o Segredo de Justiça foram livros que foram inspirados para a criação da série Segredos de Justiça, passado no Fantástico, pela Rede TV Globo, né, de televisão. Este livro aqui é da edição da Intrínseca, contém 221 páginas, né, com os agradecimentos, que são amareladas, meio amareladas assim, não são brancas. Então, ótimo, não cansa a vista. As letras são medianas também, não são letras nem muito pequenas, nem muito grandes. A capa é brochura, né? É de brochura. O ano deste livro é de 2012 e foi o primeiro livro da escritora, né? De Andréa Pachá. Para melhorar mais ainda a experiência literária, o livro conta com alguns trechos de músicas ou de livros, como, por exemplo, esse daqui, de Mia Couto, Para Ti. Tem também de Clarice Lispector, de Cazuza e até de Alcione Araújo, que é um filósofo e também muito amigo da escritora. E ele escreveu o pós-fácil desse livro, denominado de A Vida é Ruim, Mas é Boa, que eu li um pequeno trecho no início do vídeo. Então, só artifícios para nos deliciarmos mais ainda com a leitura. Esse livro é uma reunião de crônicas que, como eu havia dito no início do vídeo, mistura entre realidade e ficção para poder contar histórias variadas dentro desta vara de família, onde com muita sabedoria e humanidade a autora, que no caso, no momento ela era a juíza, procura
resolver solucionar aquele impasse entre duas pessoas ou mais pessoas que não estão sabendo lidar com a situação. Como a Alcione relata no seu pós-fácil, as pessoas elas resolvem, elas se apaixonam ali uma pela outra, resolvem que querem selar aquele acordo de forma judicial, então ela seleciona pessoas, né, para poder selar, pessoas que pela jurisprudência elas são legítimas para poder confirmar aquilo perante ao Estado, então elas selam e por vários motivos, ou traição, ou porque não está dando mais certo, ou a vivência não está sendo muito legal, como aconteceu bastante durante a pandemia, que vários casais se separaram justamente por passar um tempo exacerbado dentro de casa com aquele parceiro ou aquela parceira, né, e ver que talvez aquilo não era bem o que eles idealizavam. E aí eles envolvem novamente pessoas estranhas para poderem firmar também um acordo de separação. Uns rápidos e fáceis, outros demorados e difíceis, uns com acordos, outros sem acordos, mas todos que procuram a solução para aquela deferida situação, que é, no caso de separação, né? Claro também que prezando mais ainda quando os casais têm filhos, a situação justamente desses, que não podem responder por si só. Então, é um livro que vale muito a pena, a leitura dele é muito envolvente. Você lê uma crônica e você quer ir para outra crônica, e cada vez mais que você vai passando pelas histórias, você, assim, se deliciando verdadeiramente. Lendo e querendo saber, e ela tem uma forma de escrever muito particular dela, porque ao mesmo tempo que ela mistura o ficcional com a realidade, ela ainda traz metáforas para a gente poder analisar aquilo de um outro ângulo, como ela traz metáforas com futebol, enfim, várias mesmo metáforas que a gente analisa, lendo, a gente, poxa, faz tanto sentido aquilo, tanto sentido mesmo. Então, assim, eu amei ler este livro, os outros dois dela eu estou para poder ler no ano que vem, né, no 2022. Quero adquirir os exemplares para poder lê-los, porque eu realmente gostei muito da experiência de ler este livro aqui. E A Vida Não É Justa mostra, na verdade, a realidade de que as pessoas às vezes fingem não ver. Que é a realidade, assim, de que a gente vai se casar, vamos se amar, vamos casar lindo, maravilhoso, vamos prometer mil e uma coisas, mas não vai ter final feliz. Alguns não têm final feliz, outros até têm, mas a maioria não se tem. Então, o livro traz um choque de realidade que é para mostrar, justamente, ela não traz a forma, a branda, a forma ruim, de forma pessimista. Não, ela descreve uma realidade de N situações, de várias situações, que no sumário mesmo são várias situações, várias histórias, algumas, na verdade, né, perante a mais de 20 anos, então só são algumas histórias que, poxa, assim, inimagináveis, situações assim que você pensa que não poderia existir e ela existe. Então, quando a gente fala de amor, quando a gente fala de casamento, quando a gente fala de paixão eterna, é necessário a gente também ver o outro lado da moeda, que seria justamente a parte de já não estamos mais dando certo juntos. Então é melhor a gente procurar uma forma de nos separarmos e que seja bom tanto para mim, quanto para você, quanto para todas as pessoas envolvidas, do que a chegar em situações extremas, como é o caso de violência. As crônicas desse livro me chamaram bastante a atenção, cada um com sua particularidade, levando aquela situação, aquele problema que poxa, você parece, até você lendo, você acha que não tem solução, e a juíza dá uma solução assim que você pensa,
sim, faz sentido, faz muito sentido a decisão que ela tomou. E só que dentro de todas essas que tivemos aqui, 5 me chamaram a atenção. E eu vou falar um pouco sobre ela, vou dar uma pequena síntese sobre essas crônicas e que eu gostei muito de ler e que se eu tivesse que recomendar, assim, top 5 das melhores crônicas desse livro, seriam essas 5. Olhadinha 25, página 27. Nesta história aqui, o que é que acontece? Uma senhora de idade, depois de mais de 40 anos de relacionamento, resolve trocar palavras calientes, bastante quentes, com um homem sem rosto na internet. E o seu marido descobre essa traição online, essa traição virtual, e começa um inquérito para poder se separar, sendo que ele queria uma separação litigiosa, alegando que o motivo da separação seria dela. Então, a Andrea traz, né, descreve ali aquela história da situação vivida tanto por Amélia quanto pelo seu marido. Inclusive ela fala ela cita, né, Nelson Rodrigues com a seguinte frase: se as pessoas conhecessem as intimidades umas das outras, ninguém se cumprimentava. Isso realmente é a realidade vividas por nós hoje em dia, porque se a gente saísse da nossa bolha e visualizássemos todos visualizássemos o nosso mundo externamente e a gente introduzisse na mente, na psique humana de cada um, realmente ficaríamos assustadas. Então, sabe o Nelson Rodrigues e sabe a Andréa Pachá. Quando o amor acaba em silêncio, página 81. Essa história aqui relata sobre Norberto e Marisa, um casal que passaram mais de 20 anos juntos, tiveram apartamento, tiveram filhos, só que o amor deles acabaram com muito silêncio. Um amor feroz que se iniciou de forma ávida, agora é terminado em silêncio. E também nessa crônica, o marido busca que a culpada seja a esposa por querer se separar dele. E ela não cumpriu, no caso, o papel de felizes para sempre, que é destinado no início do casamento. E assim, tanto a primeira história quanto essa, o intuito não é ver um lado, quem está certo, quem está errado, mas em compreender a situação. Vale ressaltar que é necessário a gente olhar de uma forma de compreender tanto um lado quanto o outro. Então, nesta daqui a gente conhece mais um pouco a história, a vivência, né, desse casal e como ela se finda. Inclusive, Andrea fala com Norberto a seguinte frase: lamento, Norberto, não tem indenização. Ninguém é responsável pelo fim do amor. Não tem tabela de ressarcimento. Então, esse trecho aí também, mais uma vez, eu volto a admirar a potencialidade de analogia que se tem dessa escritora. Realmente fantástico. Brincando de casinha, página 97. Nesta crônica aqui, a história é sobre um casal de jovens que se conheceram aos 14 anos de idade, desde então vem vivendo um relacionamento e antes dos 25 anos eles resolvem se casar e também se separar. Mas o que acontece? Eles vivem em um mundo patrocinado pelos pais, tanto da parte da esposa quanto da parte do marido. E ao momento que eles se deparam com a realidade vivida entre eles dois, no qual boletos tem para pagar, no qual comida tem para botar na mesa, no qual roupa tem para lavar, a realidade real, vivida mesmo, eles compreendem que talvez as escolhas dele naquele momento não seria essa.
Então, eles entram com ação para poder se separarem. E como Andrea fala, que eu gosto muito dessa fala, tem uma péssima notícia para vocês. Quando a gente cresce, se não comprar café e papel higiênico, não vai brotar na despensa. E é justamente os jovens de hoje em dia, eles tem a ânsia de morar junto, a ânsia de casar, a ânsia de não só hoje em dia, como também, na verdade, antigamente, né? Tanto assim que nossos avós, até nossas mães se casaram, claro que em outras circunstâncias, mas se casaram muito jovens. E quando eles se deparam, só que antes eles não tinham opção, agora eles têm a opção. E quando eles se deparam com aquela realidade bruta de que é necessário encarar ela, talvez não tenha sido isso a escolha correta a se tomar no momento. Então, o casamento, ele passa a ser algo bastante passageiro. Gabriel no Alemão, página 139. Essa história me chamou bastante atenção e eu quis ressaltar mais ela ainda justamente pelo tema do Enem deste ano, que foi garantia do acesso à cidadania. Então, o que é que acontece, né? Vou situar primeiro a história. Gabriel, ele alega que vai se tornar um traficante no Morro do Alemão se não for atendida pela juíza. E a juíza atende ele, né, pergunta qual é o problema. E a situação dele era que ele necessitava firmar de forma jurídica quem ele era na sociedade, porque a forma física não era nada. E ele estava passando por um problema porque ele não tinha sobrenome e necessitava ajustar isso, botar o nome da mãe dele lá, né? Não tinha o pai, enfim, relata justamente a história de vivência deste Gabriel e ele precisa afirmar que ele é Gabriel e que tem X idade e que ele está vivo e que ele é alguém. Então, justamente essa questão de ter que provar, sendo que visivelmente é mostrado uma coisa, é chocante. Um pedaço de papel vale mais do que a palavra de uma pessoa. Então, assim, é muito de se analisar e ver o quão tocante é essa história. E justamente isso, paralelo a isto, na verdade, temos o tema do Enem desse ano, que foi referente à cidadania, ao acesso à cidadania, para as pessoas poderem comprovar que existe. Elas precisam de um papel para poder comprovar que elas são alguém aqui, porque senão não se tem visibilidade, senão elas são consideradas indigentes. Inclusive, posteriormente a este conto, tem um outro que não me recordo o nome agora não, mas fala justamente sobre enterrar alguém indigente. Então, assim, montando o quebra-cabeça. O enterro do filho de Édipo, página 183. Para finalizar dessa seleção desses 5 contos, o último é justamente sobre uma criancinha que depois de um mês morta, ela precisa ser enterrada, ela precisa ser sepultada e a juíza precisa assinar o papel para poder dar continuidade a isso. E aí ela vai atrás dos pais desta criança. E é justamente quando ela descobre que a mãe tem 15 anos e o pai 21 anos. A mãe escondeu a gravidez e teve o parto em casa, foi levado para o hospital. E quando chegou no hospital, foi mandado para casa sem a criança. Como ela diz, né, que ela pensou que tinham jogado fora a criança ou algo similar, porque não foi dito nada a ela e aquela criança não tinha tanta importância assim na vida dela, justamente por todas as circunstâncias. Então, quando a Andrea vai buscar também não só a idade, como o nome, né, descobre que o nome do pai era Édipo. E quando ela conta a história trágica de Édipo, o pai contemporâneo, como ela cita, o Édipo contemporâneo, diz o seguinte: caraca,
O maluco matou o pai sem saber o que comeu a mãe. Então, temos aí uma síntese de um grande clássico literário de forma de uma realidade. E não uma realidade virtual, uma realidade real. Então, gente, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado desta minha pequena análise deste livro, porque se eu fosse destrinchar página por página, a gente ficaria aqui mais de tempo, o que eu iria amar, porque é um livro que vale muito a pena, mas eu passo a experiência para que vocês se deliciem de forma individual, porque o aprendizado que esse livro traz, ele não é de forma coletiva, ele é de forma individual, que vai ter uma consequência de forma coletiva. Então, assim, vale muitíssimo a pena mesmo ler todas essas histórias, todas elas. São várias histórias mesmo, né? E como aqui, ó. Tem coisa que não se pergunta, o que os olhos não veem, quem cuida dele, direito ao sonho, mais valem dois pés da mão, casamento não é emprego. Aqui temos outra, como no meio do nada tinha uma história, mereça a música que você tem, enfim, são várias histórias mesmo. E o pós-fácil de Alcione Araújo, fazendo uma síntese do livro, né, resumindo aquele livro e falando também sobre a autora, é, assim, delicioso de ler, porque ele consegue resumir, ele consegue falar em poucas palavras o que o livro fala em mais de 200. Então, assim, um ótimo presente no Natal, inclusive, estamos na semana do Natal, né? Vale muito a pena presentear alguém de Natal, presentear alguém no seu aniversário, ou até comprar mesmo para poder ler. Assim, toda uma sociedade que se envolve em forma de relacionamento, que quer ou não casar, que pretende ou não casar, deveria ler esta obra. Eu espero que vocês tenham um ótimo Natal, espero que vocês tenham se realizado aí bastante durante este ano. Estamos chegando ao fim deste ano cabuloso, deste ano terrível, mas que também com algumas glórias, como a vacina, como um ano a menos para um futuro a mais. Então, assim, espero que vocês curtam o Natal de vocês, ou em família, ou de forma particular, mas que vocês se deliciem com esta data. Este é o penúltimo vídeo do canal esse ano. A gente ainda vai ter o último vídeo na semana que vem. Então, para não perder, se inscreve no canal, ativa o sininho. Não se esqueçam também de curtir este vídeo, de comentar bastante, de compartilhar com os amigos. E também de adquirir esta obra linda para vocês poderem ler. Porque, sinceramente, leiam. Grande abraço.